Olá, eu sou o engenheiro civil Pedro Henrique Leles Brito, formado pela Universidade Federal da Bahia. Nesse vídeo, eu irei apresentar para vocês essa planilha que permite dimensionar muros de arrimo com perfil trapezoidal, como esse daqui, dessa ilustração. Veja que essa planilha é composta por 3 tabelas: tabela de entrada de dados, tabela de saída de dados e tabela de verificações. As únicas células que precisam ser preenchidas pelo usuário são essas daqui da entrada de dados. Após preenchê-las, a planilha irá gerar uma série de resultados que são apresentados na saída de dados e na tabela de verificações. A primeira informação que você deve fornecer para a planilha é referente à sobrecarga. Então, se atuar uma sobrecarga sobre o talude que se quer conter com o muro, o valor dessa sobrecarga deve ser informado nessa célula aqui. Se não existir sobrecarga nenhuma, basta inserir o valor igual a zero. Em seguida, é preciso informar as propriedades geométricas do muro. E essas propriedades geométricas são: altura H1, que é a distância da seção A, até o topo do muro; altura H2, que é a distância da seção B, B', até o topo do muro; esse comprimento B1, que é a distância do ponto A até o ponto A'; e esse comprimento B2, que é a distância do ponto B até o ponto B'. Em seguida, é preciso fornecer as propriedades dos materiais que compõem esse muro e também do solo que está sendo contido por esse muro. E essas propriedades são: ângulo de atrito do solo, ângulo de atrito entre o solo e o muro, também chamado de ângulo de rugosidade do muro. Está aparecendo aí na sua tela uma observação. No livro Caderno de Muros de Arrimo, do autor Antônio Moliterno, são apresentados os seguintes valores de referência para esse ângulo. Ele é igual a zero para muro liso, igual a 0,5 vezes o ângulo de atrito do solo para muro parcialmente rugoso, e igual ao ângulo de atrito do solo para muro rugoso. Esse alfa é igual ao ângulo de inclinação do terreno adjacente, ou seja, é o ângulo que o talude forma com a horizontal. Aqui você deve informar o peso específico do solo. Em seguida, o peso específico do material de que é feito o muro, que pode ser, por exemplo, alvenaria de pedra ou concreto ciclópico. Depois, a tensão admissível do solo e, por fim, a tensão admissível do material de que é feito o muro. Note que várias células dessa planilha possuem esse risquinho vermelho no canto superior direito. Isso significa que essas células possuem comentários que podem ser acessados simplesmente posicionando o cursor do mouse sobre elas. Então, por exemplo, se você não sabe o que significa esse sigma 1 aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre a célula que contém sigma 1, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que se trata da maior tensão de compressão na seção BB'. Se você não sabe o que significa esse E aqui, basta posicionar o cursor do mouse sobre a célula contendo E, que irá aparecer esse balãozinho dizendo que se trata da força de empuxo do solo. Para esse vídeo não ficar muito longo, eu não irei explicar detalhadamente cada uma dessas grandezas presentes aqui na saída de dados. Eu simplesmente vou posicionar o cursor do mouse sobre elas para que vocês saibam o que significa. Agora eu irei explicar para vocês cada uma das verificações que são feitas por essa planilha. Veja que a planilha faz o cálculo dessas grandezas aqui, tanto para a seção A' quanto para a seção BB'. E as verificações também são feitas em relação à seção A' e em relação à seção BB'. Nessa primeira verificação aqui, a planilha exige que pelo menos metade da seção A' esteja comprimida. E essa condição é obedecida quando essa grandeza C se encontra dentro desse intervalo de B1 sobre 6 e 5B1 sobre 6. Logo em seguida, a planilha verifica se a máxima tensão de compressão, atuando na seção A', que é esse valor aqui,
verifica se essa tensão é menor ou igual à tensão admissível do material de que é feito o muro. Verifica também a segurança contra o tombamento. E como é que a planilha faz essa verificação da segurança contra o tombamento? Ela pega esse momento estabilizador, divide pelo momento de tombamento e verifica se essa razão é maior ou igual a 2. Se for, está garantida a segurança contra o tombamento. Aqui embaixo a planilha verifica se a altura H1 é menor ou igual a H2. Por falta de atenção, o usuário pode inserir aqui na entrada de dados um valor de H1 superior a H2. Se isso acontecer, a planilha irá emitir esse aviso aqui de não ok, para que o usuário venha aqui e faça a correção. Aqui embaixo, a planilha verifica se a largura B1 é menor ou igual à largura B2. Veja que a largura B2 deve ser maior ou igual à largura B1. Se por acaso o usuário inserir aqui, por falta de atenção, uma largura B1 superior à largura B2, a planilha irá emitir esse aviso aqui de não ok, para que o usuário venha aqui na entrada de dados e faça a correção. Em relação à seção BB', a planilha também verifica se pelo menos metade dessa seção está comprimida. E essa condição é obedecida quando essa grandeza C se encontra dentro desse intervalo de B2/6 e 5B2/6. A planilha também verifica se a máxima tensão de compressão atuando na seção BB' é menor ou igual à tensão admissível do solo. Ou seja, a planilha verifica se essa tensão aqui, que é a máxima tensão de compressão na seção BB', é menor ou igual à tensão admissível do solo que foi informada aqui na entrada de dados. Caso seja, está garantida a segurança contra o rompimento do solo. Aqui em relação à seção BB', a planilha também verifica a segurança contra o tombamento. Verifica se a razão entre o momento estabilizador e o momento de tombamento é maior ou igual a 2. Aqui a planilha verifica a segurança contra o deslizamento. E como é que ela faz isso? Ela pega essa componente horizontal da força resultante R e multiplica por um coeficiente de majoração de 1,5 e verifica se essa força horizontal, se essa componente horizontal da força resultante R majorada pelo coeficiente de 1,5 é menor ou igual a VR, que é a componente vertical da força resultante R, multiplicada pela tangente do ângulo de atrito. Veja bem, aqui na seção BB' atua uma força resultante R. E o que a planilha faz? A planilha calcula as componentes vertical e horizontal dessa força resultante. E como eu disse, se por acaso essa componente horizontal da força resultante R, majorada pelo coeficiente de 1,5, for menor ou igual a VR vezes a tangente do ângulo de atrito do solo, estará garantida a segurança contra o deslizamento desse muro. Aqui embaixo, a planilha faz a mesma verificação que foi feita aqui. Verifica se a largura B1 é menor ou igual à largura B2. Após realizar o dimensionamento do muro, se você quiser consultar o passo a passo dos cálculos que foram realizados, basta clicar nessa segunda aba, que aqui se encontra o memorial de cálculo desse dimensionamento. Se você quiser gerar o PDF desse memorial, basta voltar aqui na primeira aba e clicar no botão Imprimir Memorial. Pode demorar um pouco para gerar o PDF, isso irá depender da capacidade de processamento do seu computador. Então veja que aqui nós temos um memorial de cálculo em formato PDF, contendo o passo a passo de todos os cálculos que foram realizados. Esse memorial é útil tanto para o estudante que pode vir aqui e aprender como faz o dimensionamento de um muro de arrimo com perfil trapezoidal, quanto para o profissional que pode apresentar
esse memorial de cálculo por seu cliente. Para salvar esse memorial, basta vir aqui em Arquivo, Salvar como e escolher o local onde você gostaria de salvar. Vou salvar aqui na área de trabalho. Vou escrever aqui muro de arrimo trapezoidal. Pronto, está salvo lá na área de trabalho. Se você quiser editar esse memorial, se você quiser, por exemplo, adicionar o logo da sua empresa ou seus dados profissionais nele, você pode, por exemplo, vir aqui e inserir algumas linhas, a quantidade que for suficiente para a sua necessidade. E aqui você pode, por exemplo, colocar seu nome, colocar o nome do cliente, colocar o local onde será executado o muro, colocar o número do seu CREA, enfim, pode colocar a informação que você quiser. Agora, para gerar novamente o PDF desse memorial, com essas alterações que foram feitas, basta voltar aqui na primeira aba e clicar novamente no botão Imprimir Memorial. É gerado então o PDF com essas alterações que foram feitas. Se você quiser configurar a área de impressão, basta voltar aqui na planilha, na aba Memorial de Cálculo, e clicar em Exibição, e depois em Visualização da quebra de página. Aí aqui você pode configurar a impressão do seu memorial. Aqui embaixo nós temos algumas observações e meus dados para contato. Vamos fazer o seguinte agora. Veja que com essas propriedades informadas aqui na entrada de dados, o muro passa em todas as verificações. Vamos ver se nós podemos reduzir ainda mais a largura dessa base B1. Reduzindo para 1,4, o muro continua passando. Reduzindo para 1,3, também continua passando nas verificações. E reduzindo para 1,2, veja que o muro já não passa nessa verificação quanto à segurança em relação ao tombamento. Então, a menor dimensão da base B1 é igual a 1,3 metros. E era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado da planilha.